Boa tarde, turma! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as funções da linguagem. A língua portuguesa é uma língua muito rica, há muitas formas de se expressar, há muitos recursos linguísticos, que nós podemos usar num diálogo, num ato de comunicação. Antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, eu preciso retomar dois conceitos que eu expliquei na aula passada: o sentido denotativo e o sentido conotativo. Vocês lembram o que significa o sentido denotativo? Bom, o sentido denotativo é o sentido literal da palavra. Então, quando você tem alguma dúvida, sobre o significado de uma palavra, você escreve ali no Google e aparece aquele significado é o sentido literal da palavra. Então, o sentido denotativo é o sentido literal. Um macetezinho para vocês nunca mais esquecerem o que significa o sentido denotativo é que D de dicionário. Então, denotativo, sentido do dicionário, sentido literal da palavra. Já o sentido conotativo é o sentido figurado. Então, quando eu digo, nossa, eu tô morrendo de fome hoje, eu estou literalmente morrendo? Não, eu tô dando uma ênfase no tanto, no tamanho da minha fome. Então, o sentido denotativo é o sentido literal e o sentido conotativo é o sentido figurado. Então, agora nós vamos para a nossa aula sobre as funções da linguagem. Vocês sabem o que significa ou por que nós precisamos estudar sobre as funções da linguagem? Bom, todo ato de comunicação possui um objetivo, possui um sentido, um foco. Então, quando nós estudamos as funções da linguagem, nós estamos estudando, aprendendo sobre a intenção de quem está falando, de quem recebe e de como essa mensagem chega. Então, vocês já ouviram falar naquela frase, não é o que você fala, mas é a forma que você fala, como você fala. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você tá ali no direct, no Instagram, conversando com alguém e essa pessoa usa caixa alta ou só letras maiúsculas, não parece que essa pessoa tá gritando com a gente? Não parece que tá chamando a nossa atenção? Não gera um certo incômodo? Então, não é o que a pessoa só tá escrevendo, mas ela ter usado as letras maiúsculas dá uma outra intenção, dá um outro foco. Ou quando você quer pedir um favor para um amigo, você tá ali na hora do intervalo e quer pedir para ele rotear a internet para você. Você não vai chegar mandando, roteia sua internet aí para mim. Você vai chegar com um jeitinho, vai falar, tem como você, rotear um pouquinho a sua internet? Ou ainda um outro exemplo, quando você tá conversando com alguém, o clima tá meio estranho e aí você pergunta, você tá bravo? Não tô brava. Eu posso estar dizendo, a pessoa pode estar dizendo, não estou brava, mas a expressão facial, a linguagem corporal está comunicando uma outra coisa. Então, quando nós estudamos as funções da linguagem, a gente está estudando o todo, Nós estamos estudando, como eu falei anteriormente, quem está falando, quem está recebendo, nós estamos estudando a forma que está falando, os gestos, as expressões, Então, tudo conta. Então, nós temos... E quais são os elementos que constituem os atos de comunicação? Então, nós temos, o primeiro elemento é o emissor, é quem está escrevendo ou falando, a mensagem. O segundo elemento é o receptor, então é quem está recebendo essa mensagem. O terceiro elemento é a mensagem, é o corpo da informação. O quarto elemento é o código, então é um conjunto de fonemas, um conjunto de signos. Então, basicamente, é a nossa língua, é a língua portuguesa. Esse é o nosso código. Em um outro país, vai ser uma outra língua. E qual é o canal de comunicação, Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou conversando com a minha mãe pelo WhatsApp. Eu sou a emissora, Eu que estou mandando uma mensagem para minha mãe. Minha mãe é a receptora dessa mensagem. Qual é a mensagem? É o que eu estou escrevendo. Qual é o código, Qual é o código que eu estou utilizando? É a língua portuguesa. E qual é o canal de comunicação? É o WhatsApp, é a internet.
E o contexto, o que é o contexto? É sobre o que eu estou escrevendo, sobre o que eu estou falando. Então, esses são os 6 elementos que constituem as funções da linguagem. Na próxima aula, eu vou falar sobre cada função que representa um elemento da nossa comunicação. Então, nós temos a função apelativa, a função expressiva, a função referencial e por aí vai. Então, na próxima aula, eu vou continuar sobre as funções da linguagem.